Bom, chegou a hora do grande debate com Tomé Abduch e Gabriela Prioli. Vamos lá. Grande debate. A juíza substituta da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, Gabriela Hart, mudou a prisão preventiva do ex-deputado federal Eduardo Cunha para prisão domiciliar devido ao novo coronavírus. Cunha está preso desde outubro de 2016 pela Lava Jato, tem 61 anos, é considerado grupo de risco e fez uma operação recentemente. O médico responsável pela cirurgia foi diagnosticado com o Covid-19. Aqui estão Tomé Abduch e Gabriela Prioli, que vão falar sobre este tema. Mas antes, eu quero ir até Curitiba com a repórter Yara Maggioni, que traz mais detalhes da decisão. Yara, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia a todos que acompanham agora o grande debate no Novo Dia. Pois é, essa decisão, como você comentou, é sim da juíza substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Gabriela Hart. A decisão é de ontem, então ela estipula que Eduardo Cunha vá cumprir prisão domiciliar. Mas ele só vai para casa depois de sair do hospital. Está ainda em acompanhamento, como vocês disseram também, ele passou por uma intervenção cirúrgica na semana passada, está internado ainda. Também por essa condição, por esse fato de o médico que o operou estar com o coronavírus. O que mudou nisso tudo? Bom, como o médico foi testado positivo para a Covid-19, Cunha também fez o teste, só que esse teste deve sair hoje. Esse é o prazo para que a gente tenha divulgação desse teste também. Se não confirmar o coronavírus no ex-presidente da Câmara, ele ainda vai ter que passar por um novo teste no período de 7 dias para verificar se é necessário um isolamento, se é necessário um cuidado maior devido à Covid-19. Então, por enquanto, ele não sai do hospital, mas quando sair, a juíza já estipulou que haja o mandado, então, de prisão domiciliar, para que ele possa ir para casa cumprir prisão domiciliar. Vai ficar no Rio de Janeiro, a casa dele na Barra da Tijuca, não vai poder sair de casa, nem dia de semana, nem fim de semana, não pode receber visita, pode receber ali familiares até o 3º grau, de parentesco, e vai ter que pagar também, vai ter que subsidiar aí os valores da tornozeleira eletrônica, com a qual ele vai ser monitorado, e todo o custo vai ficar a cargo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele, como vocês disseram, começou a cumprir pena em outubro de 2016, veio inicialmente para Curitiba, para a capital paranaense. No ano passado, houve uma decisão da Justiça favorável para que ele fosse para o Rio de Janeiro, cumprir pena, então, no Rio de Janeiro, mais próximo à família. Cunha, que foi condenado em segunda instância já pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, pelos crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A pena a que ele foi condenado é de 14 anos e 6 meses de prisão. Obrigado, Yara, pelas suas informações, direto de Curitiba. CNN é a emissora dos debates. Aqui nós colocamos frente a frente visões distintas diante dos temas relevantes do dia. Então nós vamos agora aos primeiros argumentos. Bom dia, Tomé Abduch, bom dia, Gabriela Prioli. É uma decisão acertada a ida de Eduardo Cunha para casa, prisão domiciliar? Começo com você hoje, Tomé. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia a todos vocês. Olha, ontem nós recebemos a notícia que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi autorizado pela juíza Gabriela Hart a uma progressão de pena para o regime domiciliar. O Eduardo Cunha, é bom lembrar, ele foi preso pelo recebimento de propina ao contrato de exploração de petróleo em Benim, na África, e o uso de contas no exterior para lavar dinheiro. O ex-deputado também é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de exigir o recebimento de 5 milhões de dólares em propina em contratos de construção de navios sondas da Petrobras, a nossa Petrobras que foi tanto roubada. A resposta dos seus advogados que me deixou assim totalmente estarrecido. Eduardo Cunha já tem há tempos o devido prazo para progredir de regime e há anos seu estado de saúde já vinha se deteriorando. Hoje se fez justiça, diz a nota. Gostaria de perguntar a vocês em casa, o que é justiça em nosso país? O Brasil é acometido há anos em uma inversão de valores sobre o que é legal e o que é moral. O assunto de hoje seria discutir um pouco mais com profundidade isso.
E a pergunta que fica aqui é: o crime realmente compensa no Brasil? Vocês acham que nossas leis são duras o suficiente com quem comete crimes? A juíza Gabriela Hart, que no meu ponto de vista vem fazendo um trabalho muito competente, teve que seguir a lei para soltar o Cunha. Mas também os ministros do Supremo Tribunal Federal se utilizam e apoiam-se nas nossas leis para soltarem bandidos que nós tanto queremos ver preso, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a minha opinião pessoal. Todos eles estão embasados nas suas interpretações de nossas leis. Não é possível que soltem tantos criminosos que assaltaram a nossa nação. Criminosos esses que são covardes, pois se utilizam de seus cargos e de suas canetas para cometerem seus crimes, tirando de nosso povo recursos tão importantes para cuidarmos melhor de nossas famílias. Quantas mortes aconteceram e vão acontecer por falta desses recursos que foram roubados de nós? Muitos criminosos se utilizam de laudos de saúde para conseguir sair da prisão e irem para a prisão domiciliar. Entre eles, o próprio Eduardo Cunha, Paulo Maluf, Antony Garotinho e tantos outros. Se considerarmos que a prisão domiciliar tem como base a proteção da saúde de Eduardo Cunha, mas ao mesmo tempo permite o recebimento de visitas de até 15 pessoas, além de advogados, médicos e parentes de terceiro grau. Aí eu pergunto, ele ficaria mais bem protegido na cadeia, onde já goza de cela individual e comida especial? Seria no mínimo injusto ele adoecer fora da prisão e ficar impedido de voltar, tendo que recorrer a hospitais extremamente necessários para a população de bem nesse momento? Fica a pergunta para todos nós brasileiros: o que é legal e o que é moral? Aí o argumento inicial de Tomé Abduch, agora é a sua vez, Gabriela Prioli. Obrigada, Gotino. Bom dia para todo mundo. Bom, vamos falar dessa decisão que substituiu a prisão preventiva do ex-deputado Eduardo Cunha pela prisão domiciliar. A juíza Gabriela Hart avaliou o pedido da defesa. Importante dizer que na decisão dela, ela faz questão de assegurar que ela continua entendendo que a prisão preventiva é necessária, então ela mantém a necessidade da prisão preventiva, e aí ela passa a analisar a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar em virtude dessa nova realidade da epidemia de coronavírus e da resolução número 62 do CNJ. A juíza Gabriela proferiu uma decisão muito bem fundamentada. Ela considera que o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está internado no hospital, tinha acabado de passar por uma cirurgia, chegou a ficar na unidade de terapia intensiva em virtude de uma anemia. Fala também que o médico que o operou foi diagnosticado com coronavírus, que ele se submeteu ao exame, mas o resultado ainda não tinha saído, que embora a previsão de resultado seja acho que o resultado sai hoje, na decisão que ela proferiu, ela fala em 48 horas, mas ela diz que ele teria que passar ainda por um novo exame de contraprova e que por isso ele precisaria permanecer internado. Considera também que ele é idoso, tem idade maior, ele tem 61 anos, e aí ela fala que embora, então ela foi cuidadosa até nesse sentido, de dizer que o presídio no qual o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estava, não está superlotado, mas que ainda assim o retorno dele para o presídio, no caso da contaminação pelo coronavírus, colocaria em risco os outros detentos e que ele faz parte do grupo de risco não só pela idade, mas também por ter sido submetido a uma cirurgia recente e ter chegado a ficar internado na unidade de terapia intensiva em virtude de uma anemia. O que ela diz também? Que lá no hospital ele tem escolta e que se ele ficar no hospital por todo esse tempo com a escolta ela é dispendiosa para o poder público. Então a consideração que ela faz é que determinar a prisão domiciliar para ele ainda geraria menos custo para o Estado. Diz também que, já falei que os outros presos seriam colocados em risco se ele voltasse para o presídio, e reitera o tempo todo que ele permanecerá em prisão domiciliar apenas durante esse surto de coronavírus e que depois ele deve retornar para cumprir ainda a prisão preventiva que ela mantém nessa decisão no presídio. Quero fazer algumas considerações sobre a fala do Tomé. Ele fala o seguinte: progressão de pena para o regime domiciliar. A gente não está discutindo aqui progressão de pena. O pedido foi para a substituição da prisão preventiva, que é uma prisão cautelar e, portanto, não é uma prisão com natureza de pena, ela não é uma prisão retribuição, então é uma substituição da prisão preventiva pela prisão cautelar. E isso em virtude da resolução número 62 do CNJ, por causa
dessa epidemia de coronavírus, então é uma situação temporária. É uma medida que tem sido adotada em vários países pelo mundo. Nós tivemos declarações recentes do presidente Donald Trump falando da necessidade de soltar alguns presos nos Estados Unidos. E foi uma decisão também tomada pelo juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, em relação ao Dário Messer, um doleiro que também está envolvido na Lava Jato. Tomé? Olha, seja progressão de pena ou qualquer outra colocação técnica, eu não sou técnico, eu não sou advogado, eu não sou criminalista, eu sou apenas um brasileiro indignado de ver que esses bandidos que tanto assaltaram o nosso país, roubaram bilhões da nossa sociedade, estão nesse momento entrando com pedidos junto com seus advogados para voltarem para casa. Isso aconteceu muitas vezes nos últimos anos. E o que eu gostaria de saber é se realmente isso vai virar uma coisa rotineira no nosso Brasil, como é nos anos passados, como tem acontecido. E qual é o papel da sociedade brasileira para que a gente possa cobrar de verdade as nossas autoridades, para que nós tenhamos leis mais sérias, mais fortes, mais seguras ao povo brasileiro. O que nós temos visto nos últimos anos no Brasil é uma inversão de valores tremenda, onde as pessoas que assaltaram a nossa nação ficam presas por um curto período de tempo, as suas famílias se beneficiando de todo esse dinheiro roubado, de toda a farra que foi feita com o nosso dinheiro público. E hoje nós temos Eduardo Cunha, que era um dos homens mais poderosos do nosso país, aliás, como é hoje o Rodrigo Maia, né? A pessoa que toma as decisões de quais são as causas que vão ser votadas, que podem ser a favor da nossa população ou contra a nossa população, voltando para casa. Eu não gostaria de ver Eduardo Cunha em casa, eu acho que o Eduardo Cunha deveria estar sim na prisão, aguardando lá. Ele está já em cela individual, ele tem comida especial para ele e, no meu ponto de vista, ele ficaria muito mais seguro na cadeia, que é onde é o lugar dele e de todos esses outros que cometeram crimes do colarinho branco, do que voltando para casa, recebendo inúmeros advogados, inúmeras visitas, famílias e, mais do que isso, podendo utilizar desse dinheiro que se diz que ele tem lá no exterior para eventualmente atrapalhar alguma coisa que possa estar acontecendo aí no estudo do que foi feito no passado. Então, até quando, fica a pergunta aqui, nós vamos aturar esses homens que saquearam a nossa nação, sendo presos por um período curto de tempo e voltando às suas vidas? Gabriela? Gotino, eu sou colocada sempre aqui numa condição muito delicada, porque eu sinto que a gente fala de todas as coisas menos da coisa que é o tema do debate. O que nós estamos discutindo hoje é uma decisão pontual da juíza Gabriela Hart sobre a substituição da prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pela prisão domiciliar enquanto durar a epidemia de coronavírus e, portanto, é uma questão temporária, não tem absolutamente nada a ver com permanecer mais ou menos tempo preso. O ex-presidente Eduardo Cunha, o Gotino mesmo disse aqui, está preso desde 2016. A juíza Gabriela Hart faz questão de frisar na decisão que a prisão preventiva está mantida e que essa questão da prisão domiciliar é uma decisão só temporária, até porque ele também tem uma condição de saúde debilitada, acabou de passar por uma cirurgia, é idoso e há a notícia de que o médico dele está contaminado com o coronavírus, razão pela qual ele precisa passar pelos exames e isso também, se por acaso ele estiver contaminado, vai garantir que as outras pessoas que estão no presídio não sejam contaminadas. Então, eu fico aqui numa situação delicada porque a gente não fala do tema. E aí o Tomé diz, olha, eu não sou técnico, eu não tenho condição de falar sobre dados técnicos, mas ele usa essa absoluta falta de técnica dele para criticar a decisão da juíza que cuida do caso. Então ele está aqui dizendo que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ficaria mais seguro no presídio e aí, claro, ele descredibiliza a decisão da juíza Gabriela Hart, mas ele não conhece o caso, ele não sabe o que está acontecendo. Então, em alguns momentos no Brasil, se pede que a decisão dos juízes seja prestigiada, que eles sejam levados a sério. Então, eu faço aqui a pergunta, o juiz Marcelo Bretas, né, que é um juiz, enfim, que todo mundo conhece porque é considerado um juiz extremamente duro, que foi responsável pela decisão que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Temer, que decidiu recentemente por inviabilizar a viagem do ex-presidente Temer, que participou de eventos no Rio de Janeiro com várias autoridades políticas, então é um juiz tido em boa conta até pelos líderes políticos. O juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, soltou o Dário Messer, que é uma pessoa envolvida também com a Operação Lava Jato. O Dário Messer continua preso em virtude de um outro decreto de prisão preventiva, mas a decisão do juiz Marcelo Bretas também é porque ele passou por uma cirurgia recente, é idoso e hipertenso. Então, vai no mesmo sentido da decisão da juíza Gabriela Hart. Eu fico
realmente, toda vez aqui, numa situação delicada, porque a gente propõe um tema para o debate, mas a gente fala sobre várias coisas que não tem absoluta nenhuma relação com o debate, e eu tenho que fazer aqui uma análise técnica. A análise técnica é essa. A decisão foi proferida, a decisão tem um caráter temporário, as duas decisões, aliás, da juíza Gabriela Hart e do juiz Marcelo Bretas, e a gente tem que avaliar a decisão, né? Então, é isso. A decisão é essa. Foi proferida segundo uma resolução do CNJ. Resolução do CNJ que foi editada seguindo a orientação que tem sido adotada no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, acabei de falar que existem declarações recentes do presidente Donald Trump. Nos Estados Unidos, vários estados também tomando decisões para diminuir a população carcerária, considerando o risco pela epidemia de coronavírus, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Então, é a situação mundial, é uma exceção e medidas excepcionais devem ser tomadas em períodos de exceção. Tomé Abduch. É impressionante como a gente inverte as coisas aqui. Primeiro eu queria dizer, doutora Gabriela Hart, que nós temos muito orgulho da senhora. A senhora representa o povo brasileiro, sim. Está fazendo um trabalho maravilhoso na Operação Lava Jato. Em todos os casos tem participado. Marcelo Bretas, a mesma coisa. Um grande orgulho do povo brasileiro em relação ao senhor. Ministro Sérgio Moro também. Um grande orgulho por tudo que o senhor fez e por toda essa turma maravilhosa que acabou ficando, que são as pessoas que estão cuidando do nosso país. Eu não estou aqui discutindo, tecnicamente, uma decisão tomada por ela, que foi uma decisão técnica, seguindo a lei, seguindo a Constituição. Eu estou discutindo aqui a inversão de valores das leis do nosso Brasil. Vocês se sentem seguros com as leis? Essa é a grande pergunta. Eu não me sinto seguro com as leis do nosso país. Nós vemos pessoas cometerem crimes todos os dias e elas praticamente não vão para a cadeia. Ou se vão, ficam um período muito curto de tempo. Vamos dar um exemplo de um crime comum que acontece aqui em São Paulo. As pessoas que estão aí na porta das favelas traficando drogas. Eles têm um pouquinho de droga no seu bolso, a quantidade grande está dentro da favela, é feita uma operação policial onde se coloca a vida do policial e a vida da equipe toda em risco para poder prender esse rapaz lá que está traficando drogas. Ele chega na delegacia, como o volume de drogas é muito pequeno, ele bate um papo lá, fica lá algumas horas e volta para casa. Depois de 3 horas, ele é pego de novo no mesmo lugar, cometendo o mesmo crime. Então, acho que a nossa discussão de hoje, Gabriela, com todo respeito, você fica muito rasa nas suas discussões técnicas, sempre seguindo aquela linhazinha técnica, e eu estou aqui discutindo o nosso país, eu estou discutindo as pessoas que estão em casa, o que nós passamos nas ruas, e o crime do colarinho branco é o pior crime que pode ser ocasionado no nosso país, porque parece que ele simplesmente pegou um pouquinho de dinheiro, mas esse dinheiro deixou de ir para a saúde, que nós estamos precisando agora, e milhares de vidas serão perdidas, esse dinheiro deixou de ir para a educação, que é o que vai fazer esse país aqui ser um país digno no futuro, educar as nossas crianças de verdade, esse país deixou de ir para as nossas estradas, onde os nossos caminhoneiros hoje estão aí se desdobrando para conseguir abastecer as nossas cidades. Então a discussão ela é muito mais profunda do que simplesmente a técnica, e de forma nenhuma eu quis desmerecer a doutora Gabriela, o doutor Marcelo, muito pelo contrário. Eu quero deixar claro aqui a minha opinião e eu acho que é da grande maioria dos brasileiros que nós temos muito orgulho de vocês. Gabriela? Gotino, não tem exemplo mais claro do que eu falei, de que a gente foge absolutamente do tema, do que a fala recente do Tomé. Tomé, de verdade, acho, enfim, curiosa a sua alegação de que a minha discussão é rasa quando a gente está aqui discutindo uma decisão judicial e você acabou de assumir a sua absoluta incapacidade de discutir em termos técnicos a decisão judicial e o que a gente vê aqui, na verdade, é que você reitera os seus mesmos argumentos toda vez, jogando para a torcida e fazendo, enfim, essa movimentação que eu já falei que mais parece de palanque. Eu queria falar então, já que o Tomé trouxe para a discussão, embora a gente fuja completamente do que está sendo discutido, ele trouxe aí os crimes de drogas, a sua fala também mostra que você não tem absoluto conhecimento, nenhum conhecimento sobre como os crimes de drogas são processados no Brasil, porque você diz que uma pessoa que está ali na favela, e de novo acho que você reitera uma visão um pouco preconceituosa que você já demonstrou outros dias, porque você sempre vincula essa questão da prática de crime com as comunidades mais carentes. Existe tráfico de droga também fora das favelas, tá? Eles são tratados de forma diferente, mas existe também fora das favelas, então sinto muito que você tenha usado esse exemplo das favelas, das comunidades carentes. A gente tem hoje no Brasil um pouco mais de 30% da nossa população carcerária de pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Essas pessoas que são presas por crimes relacionados a drogas, na sua grande maioria, são jovens, pobres e negros.
esses jovens pobres e negros presos por crimes relacionados a drogas, aqui vou falar do tráfico de drogas e vou citar 2 pesquisas, uma do Núcleo de Estudos da Violência da USP e outra mais recente do juiz Marcelo Semer, demonstram que na grande maioria dos casos, as ocorrências por tráfico de drogas e, portanto, as ocorrências que resultam em prisão para essas pessoas são ocorrências lavradas pela Polícia Militar, as pessoas são abordadas na rua, o que se tem é só o flagrante, o laudo da materialidade, portanto, a constatação de que aquela substância é droga e o depoimento do policial, e essas pessoas são condenadas pelo tráfico, embora estivessem portando pouquíssima quantidade de droga. Quem consegue ir para a delegacia e ter a sua conduta classificada como porte para uso pessoal, em vez de tráfico de drogas, não é o jovem negro e pobre. Tá? A gente tem diversas notícias no Brasil mostrando que a decisão sobre se aquela conduta é tráfico, se aquela conduta é uso de drogas e, portanto, a decisão sobre se a pessoa vai seguir presa ou vai ser solta tem muito a ver com o perfil socioeconômico e o perfil físico das pessoas que são levadas para a delegacia. Então, de novo, eu vou reiterar que o nosso tema não é esse, a gente pode discutir, mas eu fico numa posição muito delicada porque eu estou discutindo uma questão seríssima do Brasil, que deve ser discutida com profundidade e alicerçada em dados, com uma pessoa que já mostrou que não tem nenhum conhecimento sobre a realidade que descreve. Essa realidade sobre a qual você fala, sem conhecimento de causa, de orelhada, por achismo e com preconceito, é uma realidade que deve ser analisada com seriedade porque tem impacto na vida de muitos brasileiros que merecem a nossa consideração. Não é porque as pessoas são mais pobres, não é porque as pessoas são mais simples, que elas não devem ser tratadas com respeito e com solidariedade. Então, eu sinto muito que a gente tenha essa responsabilidade de trazer esse tema para o debate, sem que tenha sido esse o tema proposto e sem que as pessoas tenham se preparado para discutir, alicerçadas em dados, a realidade que a gente vive no Brasil. Então, de verdade, sinto muito que a gente tenha chegado nesse ponto. Espero que a gente consiga fazer um debate um pouco mais Então, deixa eu retomar aqui. A Justiça autoriza a prisão domiciliar para Eduardo Cunha. E o Tomé Abduch falou sobre a lei, que ele não concorda com a lei, que a juíza cumpriu a lei, mas ele não concorda com a lei em vigência. O que você pensa sobre a lei? Aí eu queria, antes de tudo, uma opinião pessoal sua sobre a lei que está em vigor no Brasil. Você acha que essa lei é a correta? Tem que mudar? O que você pensa sobre ele? Como, por exemplo, a lei de execução penal? Gotino, eu não dou opinião pessoal sobre a lei. Aqui a gente não está falando de lei de execução penal, até porque a gente está falando de uma prisão cautelar. Então, não se trata de execução penal. Não, mas eu estou dizendo, é uma prisão preventiva. Nesse caso, a Justiça autoriza a prisão domiciliar para Eduardo Cunha. O que você pensa disso? O que eu penso disso é que a prisão preventiva dele continua decretada. Então, a gente não tem como questionar que... Veja, o que se fala é, a lei é muito branda. Mas é em virtude dessa lei que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, continua em prisão cautelar. A juíza Gabriela Hart diz, a prisão preventiva dele está mantida. Reavalio, segundo aquilo que determina o artigo 316 do Código de Processo Penal, e mantenho a medida cautelar, a prisão preventiva. Neste momento específico, considerando a epidemia do coronavírus e toda a situação de saúde do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, passo para a prisão domiciliar por um período e em virtude da resolução número 62 do CNJ. Então, também a forma de falar sobre essa decisão, questionando a lei, aqui a gente tem a lei, que é uma lei que a juíza Gabriela Hart usa, na verdade, para manter a segregação cautelar do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, é uma crítica à lei, na verdade, deveria ser uma crítica à resolução, se assim o Tomé quisesse fazer. E aí, para criticar a resolução do CNJ, acho que a gente vai ter que abrir a discussão para que o Tomé discuta e critique a orientação de vários países do mundo no exato mesmo sentido. E acho que foi uma discussão que a gente também travou aqui na sexta-feira passada. Enfim, embora eu também tenha dificuldade de conseguir debater pelo lado técnico. Tomé Abduch, a mesma colocação para você. O que você pensa? É a lei que tem que mudar? Não, primeiro eu quero ter o meu direito de resposta, que ela falou bastante. Eu não sei que mundo que a Gabriela vive. Eu acho que ela deve viver na Suíça, ela deve viver no Canadá, ela deve viver na Austrália, ela não deve viver no Brasil. Não é possível que a gente está sempre discutindo essas coisinhas técnicas, toda arrumadinha, toda bonitinha, toda certinha, num país que morrem 60 mil pessoas assassinadas por armas de fogo todos os anos. O que eu estou me colocando aqui é do lado da população brasileira e não como técnico. Gente, eu não sou técnico, eu não tenho obrigação de ser técnico. Quando ela fala em discurso de caminhão, realmente pode ser que eu tenha o discurso do caminhão. Eu sou o garoto do caminhão. Eu sou o garoto que subiu no caminhão e pegou o microfone na mão e começou a falar o que eu pensava sobre o país.
e que foi o que ajudou a muitas outras pessoas e outras pessoas como eu a estarem falando o que acontece no Brasil, e hoje a população tem a clareza de que país nós vivemos. Então eu pergunto aqui, que mundo a Gabriela vive? Porque não é o mesmo mundo que eu. Eu tenho medo de sair na rua. Quando eu cito as favelas, de forma nenhuma eu estou querendo desmerecer as pessoas menos favorecidas. Pelo amor de Deus, tudo que eu gostaria é de poder ver essas pessoas menos favorecidas tendo oportunidade, tendo escolas, tendo educação. E é por conta desse tipo de postura, né, desse tipo de situação que o Brasil passa hoje, por conta da nossa legislação, por conta das nossas leis, por conta da própria Constituição, que nós vivemos o que nós vivemos, que nós não temos a oportunidade de termos um país melhor. Sabe por quê? Porque eles nos assaltam e nada acontece. É o que diz o ex-presidente Lula. Roubou um telefone celular para tomar uma cervejinha. Qual é o problema? É esse tipo de postura e de cabeça que faz o nosso país estar aonde está hoje. Nós temos que falar o que acontece, nós temos que dividir com o povo brasileiro. Porque as nossas leis são brandas, são. Mas não é melhor a gente ter um país que cumpre a lei, cumpre aquilo que está no papel? Não e a gente está vendo isso? Mas é exatamente por isso que o Cunha está voltando para casa. Porque a nossa lei é branda. É exatamente por isso que o Lula está solto. É exatamente por isso que nós aí acabamos com a prisão em segunda instância. E aí vai a pergunta. Exatamente. Então você não questiona a lei? Claro que eu questiono a lei. Foi o que eu comecei falando. Mas toda vez que a gente discute com uma pessoa com viés do outro lado do nosso, tenta se levar que a pessoa é preconceituosa, que a pessoa não gosta de pobres. Daqui a pouco ela vai dizer que eu sou homofóbico. São sempre as mesmas coisas. Não sou homofóbico, não sou preconceituoso. Acho que as pessoas pobres são as pessoas que mais se prejudicam nesse país. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para defender. Não para ter esse discurso do que é politicamente correto, que está todo mundo cansado. E aí está todo o país nessa situação que nós estamos por conta desse tipo de postura, por conta desse tipo de discussão. Pode sim dizer que eu não sou técnico, que eu não sou. A doutora Gabriela é advogada criminalista, ela tem propriedade para falar sobre isso. Eu não tenho, mas eu falo aqui com o coração de cada um de vocês, brasileiros em casa, de vocês que estão passando essa situação toda, e ela diz que o meu discurso é um discurso fraco, é um discurso que não tem propriedade. Quer dizer, pensar na população brasileira e poder discutir o que a gente pode fazer no futuro para mudar tudo isso, é ser uma pessoa fraca de opinião. Eu discordo completamente e fica aqui a pergunta, que mundo que a doutora Gabriela vive? Não é o mesmo mundo que o meu. Gabriela, você agora? Eu vivo num mundo, Gotino, em que para a gente discutir os assuntos e propor uma melhora do sistema, a gente precisa estudar o assunto. Não dá para a gente discutir sistema de justiça criminal sem que a gente se debruce sobre esse tema. A gente não pode desprestigiar o conhecimento dos especialistas. Aproveito para dizer aqui que, de novo, o Tomé diz que é em virtude da lei que o presidente Eduardo Cunha fica preso por pouco tempo. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está preso preventivamente desde 2016. Importante manter aqui a minha fala, a juíza Gabriela Hart mantém a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para depois substituir temporariamente pelo regime domiciliar. O Tomé falou sobre os homicídios no Brasil. A gente tem uma taxa baixíssima de elucidação de homicídios no Brasil e isso precisa mudar. Para isso, a gente precisa de pessoas sérias discutindo como distribuir o tempo da polícia, discutindo como devem ser conduzidas as investigações, para que a gente, de fato, consiga responsabilizar as pessoas certas e para que a gente evite, por exemplo, que pessoas sejam presas no lugar de outras pessoas em virtude da flexibilização dos meios de prova. Vou citar 2 casos que a gente teve recentemente. Recentemente, um amigo meu advogou de forma absolutamente gratuita para um cabeleireiro de Embu das Artes que ficou preso mais de 400 dias. Só porque uma pessoa acusada de ter praticado um homicídio disse que ele tinha praticado um homicídio junto com um Sidney. Não falou onde esse Sidney morava, não falou o que o Sidney fazia. A prisão preventiva dele, nesse nosso país que tem leis tão brandas, foi decretada e ele só foi solto depois de mais de 400 dias, depois de mais de 17 meses preso, quando um advogado que aceitou trabalhar de graça pediu para que a companhia de telefonia disponibilizasse a localização do celular dele no momento em que o crime foi praticado e aí se comprovou nos autos que ele estava em outro lugar e que não poderia ter sido ele quem praticou o crime. Em outro caso que a gente viu recentemente no Rio de Janeiro, Leonardo, o nome de um jovem, ele era DJ, se eu bem me lembro da notícia, foi preso depois de ter sido reconhecido
pela mãe da vítima. E o Leonardo, que era negro, foi colocado no reconhecimento pessoal junto com outras 2 pessoas brancas, embora a descrição da mãe da vítima fosse de um autor do crime negro. O Leonardo foi preso e também só foi solto depois porque a família conseguiu câmeras de vigilância da rua para mostrar que ele estava em outro lugar e não no lugar do crime. O Tomé não conhece como funciona a nossa justiça criminal. A justiça criminal, de fato, deve funcionar bem. E para que ela funcione bem, para que a gente consiga solucionar mais homicídios e prender as pessoas certas, não adianta a gente discutir isso com pessoas que não conhecem em absoluto o sistema de justiça criminal e que vão falar que o sistema é brando sem saber como o sistema funciona para todo mundo. A Lava Jato não é o Brasil. O sistema de justiça criminal que atinge as pessoas acusadas pela Operação Lava Jato é um pedacinho do sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal é muito mais amplo e ele deve ser discutido com a amplitude e com a profundidade que é devida para discutir esse assunto, para que a gente não tenha propostas de solução ou críticas proferidas por pessoas que não conhecem essa realidade. Insisto aqui em dizer, o que a gente está avaliando é uma medida temporária de colocação de uma pessoa presa em regime domiciliar que, repito, foi adotada pelo juiz Marcelo Bretas, tido como um dos mais duros da Operação Lava Jato. A gente vai falar o quê? Que o juiz Marcelo Bretas é leve? Que ele quer privilegiar uma pessoa que foi condenada, que foi acusada, que está, enfim, foi atingida ali no âmbito da Operação Lava Jato? É isso que a gente está dizendo? Não dá para a gente discutir os assuntos com achismo. Não dá para a gente tentar melhorar uma realidade complexa sem estudar sobre o assunto. Mas não dá para achar que o sistema é falho e injusto? Você sem citou saber, casos agora. Mas ele não você sabe citou casos sobre agora. o sistema. Mas é claro pois é, sistema... mas aí a questão é, você vai... Mas você acabou de citar casos de falhas e de injustiça. Exato. Isso acontece. E eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é a sua opinião, porque você conhece o tema. Mas o que eu estou dizendo é, eu conheço o tema. Então não me fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar sobre o assunto. Que hora que eu falei que eu não posso? Não, você falou que não podia opinar sobre o seu lado pessoal. Não. Quando você analisa tecnicamente, você desenvolve uma opinião pessoal sobre o assunto. Não, olha só, o que eu disse é que não dá para separar as coisas. Eu não tô, a questão é que eu não estou discordando de você ou concordando com você. Eu estou aqui para mediar. Só estou colocando para você que você acabou de fazer uma menção de falhas no sistema. E essa minha análise é técnica. Ok. Ponto, mas você está opinando sobre o assunto. E eu estou fazendo uma análise técnica, fazendo uma crítica, porque eu acho que se a gente levar a discussão para o achismo sem ter profundidade para analisar o problema, a gente vai propor soluções sem conhecer o assunto. Mas quando você passa para o telespectador esses exemplos, a pessoa em casa não está desenvolvendo uma opinião sobre o assunto sem ser técnica? Mas eu estou propiciando dados técnicos para que ela forme uma opinião sobre o assunto. Mas é só isso que eu estou pedindo, Perfeito. Para que a gente não entregue para o pessoal que está assistindo o nosso programa uma opinião absolutamente dissociada de uma análise mais profunda da situação. Vamos lá, Tomé. Olha, a Gabriela disse que a Operação Lava Jato não é o Brasil. É exatamente esse que é o problema. Nós gostaríamos que a Operação Lava Jato fosse o Brasil. É isso que os brasileiros esperam, né? As pessoas sendo acusadas, se defendendo e indo para a cadeia quando eventualmente cometeram crimes. A Operação Lava Jato prendeu pessoas de todos os partidos do Brasil, praticamente, de todos os níveis, os empresários que cometiam, que davam propina para o Estado. A Operação Lava Jato é o orgulho do povo brasileiro. Nós estamos aqui discutindo, sim, eu sou leigo, eu sou um ignorante, né, como a gente pode colocar em relação ao direito criminal. E ser ignorante, sabe o que significa? Não entender sobre um assunto. Eu tenho muita propriedade em assuntos relativos à minha profissão. Se nós sentássemos aqui para poder discutir engenharia, tenha certeza que eu teria uma propriedade tremenda, porque eu faço isso há 20 anos, trabalho com isso e sou um dos grandes empresários no setor onde eu estou. Mas a minha propriedade em relação ao direito, ela é realmente muito branda, mas eu sou brasileiro, eu ando nas ruas, eu vejo o que acontece, eu já fui assaltado, eu já fui roubado dentro da minha empresa e nada aconteceu. Você pega muitas vezes um colaborador que está roubando a sua empresa, você sabe que ele roubou a sua empresa, só que as provas não são suficientes, todo mundo sabe que ele roubou. E você tem que mandar ele embora e ainda pagar para ele todos os direitos trabalhistas de uma pessoa que está te roubando, porque você não consegue, de uma maneira clara, provar o que está acontecendo. Tomé. Gente, é um fim de mundo, Tomé, a inversão de valores do Brasil. Então é isso que eu estou discutindo aqui com vocês. Mas voltando para o tema, se o Eduardo Cunha, na cadeia, pega o coronavírus, que medida você tomaria?
se o Eduardo Cunha na cadeia pega o coronavírus, ele tem que ser tratado, né? Eu entendo que deve ter uma estrutura. Afastá-lo da prisão. Afastá-lo da prisão, para mim, não é o sentido. Afastá-lo da prisão, não é. Só estou indagando aqui, só estou questionando aqui. Afastá-lo da prisão momentaneamente, por 2 meses, por 1 semana ou por 1 mês, vai fazer diferença? Porque ele volta para a prisão em breve. Então, vamos lá. É uma opinião minha isso. Eu não estou dizendo o que a lei diz, eu estou dando uma opinião. O Eduardo Cunha, no meu ponto de vista, deveria estar na cela individual dele, lá quietinho, trancadinho. Da mesma maneira que ele saiu para fazer uma cirurgia, ele volta para a cela. Se ele começar a apresentar os sintomas do coronavírus, tem que ser tratado. Agora, se ele vai ser tratado pelo sistema prisional ou se ele vai ter que tirar uma vaga do hospital de uma pessoa de bem para ele ser tratado, são outros 500. Então, assim, essa inversão de valores, gente, me mata. Eu fico aqui pensando, nós estamos falando aqui de pessoas cometeram crimes. Ele cometeu um crime sério, está sendo acusado de ter roubado 5 milhões de dólares. E se no momento nós tivermos que decidir entre um pai, uma mãe, né, uma pessoa querida para ter um respirador no hospital ou para o Eduardo Cunha, você em casa, por quem você decidiria? Pelo seu pai, pela sua mãe ou pelo teu ente querido? Então, assim, eu estou num aspecto pensando no país, o que nós podemos fazer para mudar isso. Você pensa o mesmo para quem está preso por dever pensão alimentícia? Claro, está preso por pensão alimentícia. A partir do momento que a lei pede que a pessoa pague o que tem que ser pago para poder sustentar um filho, essa pessoa está colocando a vida da família em risco. Ela está presa, a lei diz isso. Tem que ficar na cadeia, não tenha dúvida. Preso é preso. Pessoa condenada é pessoa condenada. Nós já temos as nossas leis muito brandas, no meu humilde e ignorante ponto de vista. Nossas leis são brandas. E as pessoas que estão presas ainda, nós vamos amenizar para elas. Gente, que mundo que nós estamos vivendo? O que é isso? Só que tem que ter alguém aqui para poder falar com clareza para o povo brasileiro o que está acontecendo. Ninguém tem coragem de discutir essas coisas? Gabriela, você agora. Só é importante fazer aqui a reflexão de que o cuidado com as pessoas que possam ter sido contaminadas pelo coronavírus, ele não deve existir só a partir do momento que as pessoas comecem a apresentar sintomas. A gente tem estudos mostrando que as pessoas assintomáticas são responsáveis por uma grande porcentagem da disseminação, justamente porque elas têm uma capacidade menor de disseminar o vírus em relação às pessoas que apresentam sintomas, mas elas também difundem, então isso poderia gerar um problema para o sistema de justiça carcerário se o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, voltasse para a penitenciária. A gente tem que pensar nos outros presos. Ele não poderia ser tratado dentro do sistema penitenciário. Eu já falei aqui na sexta-feira passada que pouco mais de 30% dos presídios no Brasil têm unidades básicas de saúde. Então, se a situação dos presos se agravarem, eles vão ter que ser transferidos para os hospitais. E aí, se eles já estiverem ocupando leitos, e aqui vou usar o termo do Tomé, um cidadão de bem chegar no hospital, nenhum médico vai poder tomar a decisão de desligar o aparelho da pessoa que está lá, tirar ela da UTI para colocar uma nova pessoa que chegou. Os leitos estarão ocupados. Por isso que a preocupação é de diminuir a possibilidade de difusão dentro dos presídios, justamente que é a medida que tem se tomado em toda a sociedade. O que a gente pode fazer para tentar diminuir a disseminação do vírus e, com isso, diminuir o impacto que essa disseminação vai ter no sistema de saúde. Sobre a Operação Lava Jato e a necessidade de que a gente tenha operações eficientes no Brasil inteiro, é justamente esse o sentido da minha fala. O que a gente precisa no Brasil é realmente desenhar um sistema de justiça criminal que funcione. Então, que a gente tenha uma porcentagem de elucidação de homicídios muito maior do que a gente apresenta hoje, que a gente, de fato, coloque as pessoas certas na privação de liberdade e não que aconteça como acontece em vários casos no Brasil, em que, pela flexibilização das regras do processo penal, a gente acaba prendendo quem não deve estar preso, como foram os casos que eu citei aqui mais cedo. Tomé? Vocês acham que o Eduardo Cunha vai estar mais seguro de transmitir o vírus na cadeia, numa cela individual, sendo retirado de um hospital após uma cirurgia e colocado lá com cuidados especiais, ou voltando para casa com a sua família, recebendo visitas, recebendo advogados, né, podendo disseminar o vírus para todos ali ao seu lado? Eu acho que ele vai estar mais seguro na cadeia. Aliás, eu gostaria que ele ficasse na cadeia porque cometeu crimes e também para poder evitar a disseminação desse vírus. É o que eu coloquei aqui, nós temos que parar de tampar o sol com a peneira no nosso país. Nós temos que discutir o que é certo, nós temos que discutir o futuro da nossa nação. As pessoas são assaltadas, as pessoas morrem, a criminalidade está em todos os lugares. O Nordeste do Brasil, por exemplo, é um dos lugares mais maravilhosos, com o povo mais maravilhoso que existe
existe no Brasil um povo lindo, um povo alegre, um povo trabalhador, e não há turismo naquelas regiões, porque a impunidade, ela está lá. As pessoas têm medo de viajar para o Nordeste e de serem assaltadas. Um estrangeiro não vem para cá. Então essa questão de segurança, ela é muito mais ampla do que o Eduardo Cunha. Nós estamos aqui discutindo o Eduardo Cunha, no meu ponto de vista, somente como um modelo de caso para que a gente possa discutir de maneira um pouco maior o que acontece com o nosso país. A minha opinião é assim, bandido tem que estar na cadeia e ponto final. E outra coisa, nós precisamos cobrar os nossos políticos que durante muitos e muitos anos ficaram criando leis e leis e leis para bandido. Essa é a grande realidade do Brasil, gente. Essa é a verdade. Tomé. Foram criadas leis de proteção para que eles pudessem roubar, pudessem assaltar nossas estatais, pudessem pegar o dinheirinho de volta e puderem se reeleger. Alguém tem dúvida disso e que está em casa? Nós vamos agora para os argumentos finais. Eu lembro que a CNN promove esses debates e aí com uma opinião técnica ou com uma opinião pessoal, a gente traz aqui a divergência de visão, a pessoa pensa de um jeito, olha, tem um olhar diferente e você em casa assiste, você também cria aí a sua opinião. É o nosso jeito de fazer televisão e esse debate ele é realmente para isso, para a gente poder conversar e eu repito mais uma vez, não estou aqui nem para um lado, nem para o outro. Estou aqui para questionar, para trazer os temas, para perguntar e a gente está aqui no campo das ideias. Esse é o nosso objetivo. Todo dia, com certeza, quem está assistindo vai pensar de um jeito, vai pensar do outro, vai concordar mais com um, vai concordar mais com o outro. Não tem problema. O importante é que no campo das ideias a gente crie uma crítica, crie um raciocínio, crie um pensamento sobre determinados temas. O de hoje foi esse. E a gente vai agora para os argumentos finais. Gabriela Prioli, 1 minuto para você. Obrigada, Gotino. Acho que eu já deixei muito clara a minha posição sobre essa substituição temporária aí da prisão preventiva do Eduardo Cunha ou do Dário Messer ou de outras pessoas pelo Brasil em virtude dessa resolução do CNJ editada por causa do momento que a gente está enfrentando, da epidemia do coronavírus, então é uma questão temporária. E acho que o importante de falar aqui no final é o seguinte, nem sempre quando eu venho para a bancada eu estou discutindo o tema da minha formação. Ontem foi um exemplo claro, eu estava aqui falando sobre decisões de epidemiologistas, infectologistas ou propostas elaboradas por economistas, mas como eu sei que todo mundo que está me assistindo está despendendo um tempo e o tempo é precioso para todos nós, eu faço o trabalho que é de eu me aprofundar o máximo que eu posso nos estudos técnicos realizados pelos profissionais para poder chegar aqui todo dia e falar, enfim, alicerçada no maior número de argumentos aprofundados que eu puder. Muito bem, agora Tomé Abduch. Olha, a doutora Gabriela, ela, nesse debate de hoje, ela tem muita propriedade, pois ela é técnica, ela trabalha com isso. Então, ela tem que dar a visão técnica dela. Então, eu até entendo o ponto de vista dela. Mas o meu ponto de vista é o ponto de vista de quem está na rua, de quem está no dia a dia, né? Ela também vive isso. Todos nós vivemos isso, independente da sua ideologia, da sua classe social, da sua cor de pele. Você vive todos os dias a violência no nosso país, né? O crime organizado no nosso país. Nós vivemos toda a questão do colarinho branco, que são esses políticos que deveriam estar lá para nos representar e que assaltam o nosso país. Não todos, tá? Tem muita gente legal e eu queria dizer aqui uma coisa muito importante. As instituições do Brasil, elas são importantíssimas. Importantíssima. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima, precisamos dela, a mesma coisa para o Congresso Nacional, mas existem pessoas que estão lá que não nos representam, que se utilizaram de uma forma muito ruim, até queria dizer uma palavra aqui um pouco mais forte, mas eu vou me conter um pouco, para poder enriquecer e para poder se reeleger. Então, acho que o nosso papel hoje é de deixar claro o que acontece no Brasil, é de cada um de nós brasileiros entendermos que nós temos que votar nas pessoas corretas, que nós temos que mudar a nossa Constituição. A Constituição do Brasil, ela tem muitos direitos e poucos deveres. Isso é uma grande realidade do que está acontecendo. Okay. Eu fico aqui muito lisonjeado de poder dividir com cada um de vocês a minha humilde opinião de um brasileiro e não de uma pessoa técnica. Obrigado, Tomé. E daqui a pouco começa o Live CNN. Quero agradecer aqui, Tomé Abduch, Gabriela Prioli, mais uma vez, o grande debate, a gente conversando sobre os principais temas. A gente sempre traz um tema relevante para você.